Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre neoliberalismo. Para entendermos o neoliberalismo, é interessante fazer o seguinte questionamento: quais são os tipos de neoliberalismo? Então, inicia-se, obviamente, com a organização e sistematização do conceito neoliberal. Ele vem, logicamente, de uma trajetória longa, a partir do século XV, com as primeiras vertentes capitalistas, onde se estruturando no capitalismo comercial, as trocas do escambo foram se estruturando e se solidificando, originando pelo protecionismo uma ideia muito centralizadora, mas que gerava lucro. Nesta geração de lucro, chegou-se ao capitalismo industrial. Nesse capitalismo industrial, há necessidade de uma teoria econômica que dê este salto de liberdade. E aí dá-se a introdução do liberalismo, onde Estado não intervia na economia. Isso vai percorrer todo o século XVIII, XIX, chegando até o século XX. Chega no século XX com uma trajetória bem longa, cheia de percalços, como qualquer história, mas sempre em crescimento. Só que esse crescimento ele é rupturado por uma situação bem clara: a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, com uma crise no meio, crise de 29. Isso faz com que muitos estudiosos pensassem a respeito de outras formas de economia, principalmente uma que controlasse melhor e cuidasse da população. Surge o keynesianismo. Só que o keynesianismo também vai passar por vários momentos, século XX, e já no início do século XXI, a gente já não tem mais o keynesianismo. Ele não chegou nem a durar 100 anos. Já em 1970, com a crise do petróleo, você percebe o neoliberalismo chegando, como a imagem destaca, num barco, como se fosse a salvação da lavoura. Nessa situação de salvação, se estipula não um liberalismo total e nem um keynesianismo total, e sim o meio termo. Nessa questão, a busca era pelo bem-estar social, que tinha sofrido algumas rupturas. Quais? Uma queda de produtividade, um desemprego estrutural, principalmente pela estrutura de formatação dos empregos nas estatais, um déficit público, onde se comprava muito e vendia-se menos, uma elevada carga tributária dos países, que assentava e deixava mais moroso e burocrática a questão ligada aos países no sentido keynesiano e, logicamente, um pouquinho de intenção de mudar o sistema. Esse mudar no sistema não é de hoje, veio gradativamente se organizando. No Brasil, claramente, desde o período das grandes navegações, onde esse capitalismo também foi evoluindo e se assentando nas mudanças necessárias para se atingir o principal, o lucro. Este lucro sempre em busca de um mecanismo facilitador. No Brasil, década de 90, vamos dar um grande salto para ter uma retrospectiva bem completinha, nós entramos num período chamado de privatizações. Passamos por o processo da ditadura militar. Ao fechar a ditadura militar, encaixa-se com o movimento neoliberal. Então, esse movimento vai fazer o pressuposto de defender, logicamente, a privatização das estatais, que simbolizavam esse engessamento, essa burocracia que na época tanto faziam impedir a abertura para o capital externo. A principal, ou melhor dizendo, o principal ator, Fernando Henrique Cardoso, na década de 90 lidera essas privatizações, que vem na sequência assumindo várias facetas e tipologias durante todo o processo. Tanto que parte-se do pressuposto que nós temos a grande concentração delas acontecendo de 95 a 2003. Mas podemos citar alguns exemplos. O caso da Telebrás e outras tantas empresas que literalmente instaladas no Brasil e sob a tutoria do governo foram vendidas ao capital estrangeiro para possibilitar a inserção de outras empresas internacionais. Claro que geram problemas. Os problemas são ligados ao desemprego, à situação estrutural, mas que, pela regulamentação do Estado neoliberal, vê-se como uma situação de primazia de um Estado mínimo, onde há uma intervenção também mínima no governo. Por isso, nesse vídeo, falamos sobre neoliberalismo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!